Olá, pessoal. O assunto desse vídeo vai ser a respeito de força de vontade. Continuando a série do livro A Arte de Pensar Claramente, eu resolvi trazer esse assunto hoje porque é um assunto importante e está presente em nossas vidas. Quem é que nunca ouviu falar a respeito de ter força de vontade para conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos? E realmente, a força de vontade é algo importante para que a gente consiga conquistar nossos objetivos, realizar nosso sonho. Mas nesse livro, A Arte de Pensar Claramente, o autor trouxe um experimento que um cientista fez que demonstra que a força de vontade, ela acaba, não é algo que a gente vai ter o tempo todo em nossas vidas. Então, qual foi esse experimento que os cientistas fizeram? Eles dividiram dois grupos de alunos. Um grupo poderia comer biscoitos deliciosos e outro não poderia comer esses biscoitos, poderia comer só rabanetes. E depois de 3 horas, eles fizeram um experimento. Deram um quebra-cabeça para os dois grupos resolver. Aquele grupo que comeram dos biscoitos, eles levaram muito mais tempo tentando resolver aquela questão. Já o outro grupo que tiveram que comer apenas o rabanete e resistir à tentação de comer os biscoitos, eles desistiram mais facilmente. E por que isso? Qual foi a conclusão desse estudo? É que quando a gente utiliza muito a nossa força de vontade, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais aquela força de vontade para realizar outras tarefas que vão requerer mais força de vontade de nós. Então é por isso que a força de vontade, ela acaba. Quanto mais a gente usa a nossa força de vontade, até mesmo em situações que não são muito importantes no nosso dia a dia, que poderia ser evitado, a gente já vai deixar de ter essa força de vontade a mais para fazer algo importante. É por isso que tem pessoas que querem fazer algo a mais em sua vida, às vezes pessoas que estão no emprego ruim, muitas vezes ela não tem mais aquela força de vontade quando chega em casa de fazer algo para a sua saúde, às vezes ela já está cansada, não consegue fazer uma atividade física, às vezes não consegue nem preparar uma alimentação mais saudável, por quê? Porque a força de vontade dela acabou sendo esgotada toda no emprego, que às vezes ela não gosta, está ali só porque tem que pagar as contas, e às vezes a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas. Está no emprego que não gosta, mas se não trabalhar, não vai ter como pagar as contas no final do mês. Então já pensou o quanto essa pessoa que está nessa situação já está esgotando a sua força de vontade? Então é por isso, gente, que tem pessoas que até têm um desejo de mudar de vida, mas às vezes ela acha tão difícil, por quê? Porque realmente a força de vontade dela já está sendo toda sugada pela situação que ela está vivendo. Seja um emprego ruim, seja um ambiente também ruim, porque a gente sabe que um ambiente ele tem um impacto imenso em nossas vidas. Então, pessoas que estão vivendo num ambiente ruim, provavelmente ela tem mais dificuldade de fazer algo pela sua vida, algo que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque geralmente a força de vontade dela já vai ser gasta nessa situação, para que ela possa lidar com essa situação sem perder o controle. Então, quando chega o momento de ela querer fazer algo para ela mesma, para ela melhorar de vida, ela não tem mais essa força de vontade porque já foi gasta durante o dia. Então, é por isso que é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque a gente já sabendo disso, a gente precisa o quê? Traçar estratégia para que a gente possa conseguir fazer algo que a gente tem vontade, algo que vai ajudar a mudar nossas vidas. Porque se a gente, numa situação dessa, se a gente ficar esperando apenas ter força de vontade, a gente não vai conseguir fazer. Porque a força de vontade é algo limitado. Então é por isso que a gente precisa fazer aquilo que é necessário ser feito, mesmo sem força de vontade. Se a gente sabe que algo é importante para as nossas vidas, vai fazer uma grande diferença em nossas vidas, então, ou com força de vontade ou sem força de vontade, a gente deve fazer. Então, é por isso que muitas vezes a gente também erra muito em querer comparar nossas vidas com a dos outros. Porque às vezes tem pessoas que podem ter uma certa facilidade mais de fazer determinada coisa, porque o ambiente dela também contribui mais para isso. Pessoas que estão num ambiente mais harmônico, é mais fácil ela conseguir até mesmo investir nos seus objetivos, ela ir um pouco mais para conseguir realizar o seu sonho, porque aquele ambiente não vai exigir tanto
controle dela, quanto uma pessoa que às vezes está num ambiente ruim, um ambiente que tenta tirar ela do sério, porque realmente quando a gente está num ambiente, até mesmo num relacionamento com pessoas que às vezes tentam nos tirar do sério, então o que é que vai acontecer nisso? A gente tem que estar o tempo todo usando a nossa força de vontade, até mesmo para conseguir lidar com aquela situação. Então, quando chega um momento de a gente fazer algo por nós mesmos para mudar nossas vidas, a gente já não tem mais energia, já se sente cansado, não tem mais aquela força de vontade. Então é por isso que a gente precisa também ter esse conhecimento da nossa situação. Será que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação propícia que nos ajuda a conseguir cumprir nossas metas, realizar o nosso sonho? Então, se não for uma situação propícia, se é uma situação que já requer muito da nossa força de vontade, então a gente precisa o quê? Traçar uma meta para que a gente consiga fazer aquilo que é necessário a gente fazer para conseguir cumprir os nossos objetivos, porque nesse caso a gente não pode depender da força de vontade, porque muitas vezes a nossa força de vontade já está sendo gasta no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então é por isso que é necessário a gente saber como agir nessa situação. E é por isso que a gente também não deve ficar se comparando, porque muitas vezes a gente pode até se sentir fracassado porque a gente está comparando as nossas vidas com a dos outros. Mas às vezes a gente não leva em conta a situação daquela pessoa. Talvez se aquela pessoa tivesse na sua situação difícil, talvez nem faria o que você estava fazendo. Então é importante essa análise das nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos comparar nossas vidas com as dos outros e por causa disso a gente pode se sentir fracassado. E isso não é bom, isso só vai fazer com que a gente desista dos nossos objetivos. Teve um momento mesmo em minha vida, como eu sempre gosto de estar lendo livro, então eu estava lendo aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu gostei muito do livro. E o autor do livro, ele dava umas ideias de... Era 5 coisas que ele falava que a gente sempre precisava fazer pela manhã, para ter um dia melhor. Então eu tentei colocar em prática, mas só que eu não estava conseguindo. E por que eu não estava conseguindo? Porque na época eu estava com a minha filha novinha, ela tinha apenas meses de nascida. Então, uma das coisas que era para fazer logo pela manhã tinha a meditação, leitura de algum livro, afirmações, caminhada. Então, assim, eu acordava cedinho para conseguir fazer uma caminhada, cumprir com todos aqueles passos. Mas só, gente, que não dava certo, por quê? Quando eu acordava cedo para fazer pelo menos uma caminhada, a minha filha também acordava junto. Então, eu não poderia deixar uma bebezinha lá chorando e eu fazendo caminhada. Então, eu tinha que cuidar da minha filha. E de repente aquilo estava me deixando assim, um pouco desanimada, porque eu não estava conseguindo cumprir com aqueles objetivos do livro. Mas depois eu parei para analisar e pensei assim: não, mas a minha rotina é diferente da rotina do escritor do livro. Então eu comecei o quê? Fazer caminhada no período da tarde, que geralmente à tarde era melhor para eu fazer essa atividade física. Então, depois que eu tive essa análise e eu aceitei que a minha rotina não ia dar para fazer aquelas coisas todas, então eu pude o quê? Adaptar aqueles exercícios, porque realmente são coisas positivas que faz bem, mas se fosse para eu fazer do jeito que estava ele mandando no livro, não tinha como, não ia conseguir. Então eu comecei a adaptar a minha rotina. E às vezes nas nossas vidas é necessário isso. Muitas vezes a gente não consegue cumprir algo porque a gente está seguindo a rotina de outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que tem uma vida completamente diferente das nossas. Porque realmente a vida daquele homem é uma vida completamente diferente da minha. Então, assim, na rotina dele, aquelas práticas davam certo, mas para mim não deu. Então, isso também é necessário em nossas vidas, porque muitas vezes a gente acha que estamos fracassando. Por quê? Porque a gente quer seguir a rotina de outra pessoa, mas a gente precisa ter conhecimento da nossa rotina. Será que isso vai caber em minha rotina? Então é necessário a gente fazer essa pergunta para que a gente não venha ficar se sentindo que pessoas fracassadas, que não conseguem cumprir nossas metas, e na verdade não, falta um autoconhecimento para saber o que é que vai se adequar melhor para as nossas vidas. Agora, o objetivo aqui desse vídeo não é deixar você também acomodado com a sua situação, porque a gente sabe, se a gente não fizer nada, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida não vai ser uma vida melhor. Então, assim, a gente precisa, assim,
fazer coisas para que a nossa vida, o que eu acredito que todo mundo que está aqui quer ter uma vida melhor, e para isso a gente precisa também pagar um preço. Mas o objetivo desse vídeo é tirar, às vezes, até mesmo aquela culpa de não conseguir fazer algo. Muitas vezes nós até queremos fazer algo, mas diante da nossa situação, tem muitas coisas que a gente pode ficar limitado sim, e às vezes isso é normal. A gente deve reconhecer e trabalhar para fazer o melhor possível dentro da nossa realidade, e não querer viver a realidade do outro, que muitas vezes a realidade do outro não tem nada a ver com a nossa realidade. Então esse é o objetivo desse vídeo. Quando eu nesse livro que eu estou até ouvindo o audiobook, então quando o autor falou a respeito disso, me chamou a atenção, essa parte, né, que muitas vezes a gente fica só esperando força de vontade, mas se você está num ambiente que é um ambiente que está consumindo muito a sua força de vontade, provavelmente você já não vai ter força de vontade de fazer algo por si mesmo, algo para mudar a sua vida. Então é necessário a gente analisar isso e ter uma estratégia para que a gente possa conseguir cumprir os nossos objetivos e não apenas ficar na dependência da força de vontade, porque como eu já disse no início, força de vontade ela acaba. Então ela é como se fosse uma bateria. Quanto mais você vai usando, vai acabando e precisa ser recarregada. Então é por isso que a gente não deve ficar só na dependência de força de vontade. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se esse assunto fez sentido para você, deixa aqui um comentário. E você que está assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe. Até um próximo vídeo, gente. Tchau.